perderam a fé, a esperança, principalmente, e as pessoas, infelizmente, não querem, às vezes, muitos já desistiram porque não viram, às vezes, alguma diferença em suas vidas quando buscaram, às vezes até sem merecer, mas buscaram algo em Deus e que ainda não chegou, né? Porque tudo vai ocorrer segundo o tempo de Deus, a vontade de Deus, o favor de Deus também para nós, para as nossas vidas. E só que há uma diferença. Malaquias, capítulo 4, né? A palavra diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Será notória essa diferença. Então, quer dizer, quando a palavra diz que nós vamos ver essa diferença na vida das pessoas ou nas pessoas, né? Através de suas práticas, seus atos, seus gestos, suas atitudes, nós vamos ver. Como Gálatas, capítulo 5, no versículo 16, também diz, né? Que as obras da carne serão aparentes, ou seja, serão expostas, para que todos vejam e escandalizem diante das ações do homem, das práticas do homem. E onde nós entramos nessa história? Quando nós não deixamos o nosso pé vacilar. Onde nós entramos nessa história? Quando aconteça o que acontecer, haja o que houver, né? Como Josué falou no capítulo 24, versículo 14, ele disse: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem fazer. Se vocês quiserem usar droga, usem droga. Se quiser beber cachaça, bebe cachaça. Se quiser se embriagar, se embriague. Se quiser se prostituírem, se prostituam. Se quiser servir outros deuses, as entidades que sirvam. Se quiser fazer marca nos vossos corpos, que façam. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. O que fizemos, fizemos, arrependemos. Então, a partir de agora, é novidade de vida. É andar em novidade de vida com Cristo Jesus, segundo aos Coríntios 5,17. E assim é. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo em nossas vidas. Mas hoje nós vamos ler, meditarmos no livro do profeta Isaías, capítulo 55. O título do capítulo já é bem sugestivo, né? Fala comigo, fala comigo, fala com você, fala com todos que estão sobre esta terra, para que nós possamos atentarmos para o propósito, para o projeto de Deus e para o plano divino, não é? Capítulo 55 de Isaías, né? Espero que todos tenham encontrado, vamos lermos juntos. Olha o título do capítulo: todo povo é convidado a procurar a salvação. Todo povo é convidado a procurar a salvação. Vamos entender isso. Vamos ler o primeiro versículo, que diz assim: ó vós, todos que tendes sede, todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai, versículo 3, inclinai os ouvidos e vinde a mim, e ouvi,
e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Vamos lá no versículo número 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, o título é bem sugestivo, talvez o título daria uma ministração, daria ministrações para vários tempos. Antes de falar alguma coisa, eu quero dizer para vocês que hoje vocês vão me ver sobre efeito especial. Olha só. Assim que eu me assentei aqui para ajustar o aparelho, a luz começou a piscar. E foi falta de vigilância da minha parte, porque no sábado que passou, eu acho que fez 15 dias, que o pastor Igor esteve aqui e ela estava piscando. E ele propôs trocá-la para mim, mas já era um sábado, tipo 8h30, 9 horas, eu estava cansado, falei, não, pode deixar, isso aí depois eu troco. Não, apóstolo, vamos trocar agora e tal, depois ela pode incomodar, molar o senhor. Não, pode deixar que depois eu troco. Agora, eu não troquei, as ferramentas cada tá tudo lá na nova congregação, até pensei em trocá-la antes de começarmos, só que eu não tenho ferramenta agora para fazer isso. E tem uma mesa de vidro aqui, ó, de blindex, é a mesa que eu estou. Porém, tive vontade de subir aqui. Mas nós começamos essa transmissão falando que a gente tem que vigiar primeiro para depois orar. Então, eu preferi vigiar. Vai trazer um certo incômodo aí, mas me perdoe que vai ser só hoje. Mas, voltando aqui à palavra, quando a palavra diz que todo povo é convidado a procurar a salvação. Esta palavra está falando comigo, está falando com você, está falando com todos nós, que Deus, ele faz o convite, ele não impõe nada, absolutamente nada a ninguém. Ele apenas mostra a direção, o caminho que nós devemos seguir quando queremos por livre e espontânea vontade. Quando ele em Deuteronômio mostrou dois caminhos, ele não deu opção. Deus não deixa opção no que diz respeito à salvação, até no livre-arbítrio. Deus não deixou opção. Como assim? Como assim, pastor? Deus não deu opção? Porque no livre-arbítrio eu tenho a liberdade de viver o que eu quero, fazer o que eu quero, e etc e tal, e ninguém tem nada com isso. É a pura verdade. Mas o livre-arbítrio só nos dá direito a dois caminhos: a salvação eterna ou a perdição eterna. O livre-arbítrio pode ter alguns caminhos opcionais que as pessoas podem seguir, sabendo ou não do risco da condenação que está por sofrer. Quando nós vamos ver aqui o Deus falando que todo povo é convidado a procurar a salvação, aqui a palavra está dizendo que Deus, ele quer o melhor para nós. Ele quer que nós venhamos viver segundo a palavra dele, os projetos, os planos de delícia que ele tem para o nosso ser. Às vezes, algumas dificuldades, algumas perturbações, ou até mesmo os problemas mais diversos, tipo enfermidade, tipo ações malignas, porque porventura setas malignas, porque provenientes do adversário contra as nossas vidas. E Deus promete nos livrar. Por isso que o salmista diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas elas.
Olha que coisa boa. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas elas. Quando eu aprendo isso, o Senhor, quando ele fala, olha, tudo na vida tem um preço. Tudo na vida tem um preço. E muitas vezes nós falamos que a salvação é a graça de Jesus Cristo, porque não merecemos. Nós não merecemos a salvação, nós não merecemos que Cristo tenha morrido na cruz, tenha vertido o seu precioso sangue na cruz para a remissão dos meus e dos seus pecados. Nós não somos merecedores. Mas essa graça nos alcançou e é a graça que não é de graça. Porque vai requerer de mim, de você, de todos nós, vai requerer de nós um esforço, um sacrifício tal, que nós precisamos entender que não é fácil cumprir aquilo que está determinado, mas que não é impossível, porque ninguém pode chegar e falar, eu não consegui, não conquistei porque eu não tinha como pagar. O preço já foi pago. Olha só, o primeiro versículo diz assim, ó vós, todos os que tendes sede. Jesus disse, olha, aquele que beber da água que eu jamais terá sede. E essa água fará nele jorrar uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. E ele diz mais, olha, e vinde as águas, vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei sem dinheiro, porque já foi pago. Porque Jesus já pagou. Essa conta já foi paga, então Deus falou, está liberado. Mas há um convite. Há um convite. Um convite foi feito para que eu e você venhamos procurar a salvação em Cristo Jesus. Isto não é por imposição, não é por obrigação, porque Deus não nos obriga a nada. O que eu acho mais o chamado plano divino. Por quê? O plano divino é o plano de salvação do Senhor. Deus, ele sabe a conta exata dos que serão salvos no dia do juízo. Os que vão para a perdição eterna, para o fogo eterno, e os que vão para a salvação eterna e para a vida eterna com Cristo. E quando nós lemos Ezequiel capítulo 33, nós vamos ver que às vezes a pessoa pode ter 60, 80 anos de igreja, ou mais ou menos, e ter convicção da sua salvação, mas a Bíblia diz que no dia que ele prevaricar, confiando na justiça que praticou, essa justiça praticada quando o homem decidiu prevaricar ou pecar, essa justiça não virá em memória no dia do juízo. Misericórdia. Porque eu conheço. Agora, antes eu praticava muita coisa no tempo da ignorância. Por isso que Isaías 45, a partir do versículo 5, ele fala que ele nos cinge, ainda que não o conheçamos, para que nós possamos saber que desde o sol, desde o poente do sol, desde o nascente, desde o poente, que fora dele não há Deus, ele é o Senhor, e não há outro. E ele diz que ele forma a luz, e ele cria as trevas, ele faz a paz, ele cria o mal. No tempo da nossa ignorância, ele nos guarda, ele nos livra do mal, por causa do plano, do projeto, do plano de salvação que ele tem para as nossas vidas. Só que tem um detalhe. Nós precisamos entender que, quando Ezequiel fala que no dia do juízo, tudo que nós praticamos, a justiça que nós praticamos, outrora, não virá em memória. E qual que é a consequência disso? Por sermos conhecedores da verdade e da palavra, nós corremos o risco maior da condenação eterna. Por que isso? O mais duro juízo, segundo a Bíblia, vai começar pelos que estão de dentro. Pastor, então era melhor eu não ter entrado? Sim, talvez. Por quê?
você estaria à mercê do adversário, sabedor do plano divino para a sua vida. Então, o adversário ia trabalhar com todas as suas forças contra você, contra a sua família, contra o que você possui, contra a sua casa e etc. Agora, olha só que situação. Nós agora conhecedores da verdade, é nosso dever propagar essa verdade e fazer com que se cumpra em nós o que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. E o Senhor me enviou a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, o ano aceitável do Senhor quer dizer o tempo da salvação, o tempo que o Senhor virá a julgar os vivos e os mortos. E quando a palavra fala, nós aqui, né? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Dinheiro na Bíblia nem sempre é um monetário, um valor monetário ou algo que faz referência ao poder aquisitivo, ao poder de compra. Dinheiro significa a autoridade, o poder que você recebeu, e esse poder você pode utilizá-lo da forma como você bem quiser. Quando ele fala, por que gastai vosso dinheiro naquilo que não é pão? Houve um tempo que Jesus disse que nós não devemos lançar pérolas aos porcos. Ou seja, o que nós estamos fazendo com o que recebemos de Deus? Autoridade, ousadia, o poder, a unção, o mover do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quando a gente lê Isaías 61, a palavra vai dizer assim, olha, lá no início, o título do capítulo 61 diz assim, a salvação, outra vez, é proclamada. Através da vida de quem? Da minha e da sua vida, olha só. Eu já falei e vou repetir. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. E mais do que isso, o versículo 3 diz assim, a ordenar acerca dos tristes de Sião. Sião é a casa de Deus, é a igreja, é o povo de Deus. Que se lhes dê ornamento por cinza, óleo por gozo, óleo de gozo por tristeza e veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Vamos lá. Então, aqui nós entendemos aqui a colocação de Deus nesta palavra. Agora vamos ver o versículo 3 do capítulo 55. Ele diz assim, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Por quê? Eu já falei sobre isso aqui, vou repetir. Inclinai vossos ouvidos e vinde a mim e ouvi. Há uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Quando eu escuto alguma coisa, quando eu ouço alguma coisa, um barulho, alguma coisa desse tipo, isso vai trazer um efeito sobre a minha vida que pode transformar todo o meu ser. Por quê? Escutar. Eu bato na mesa. Eu escutei, todo mundo escutou, daqui a pouco eu deleto, não me lembro mais disso. Mas quando eu ouço, significa que eu escutei por aqui, mas não permaneceu aqui, eu não deletei e desceu para o coração e ficou armazenado.
E ele disse aqui, olha só, inclinai os ouvidos a mim e ouvi, e a vossa alma viverá. O que nós lemos aqui em cima, vinde, comprai sem dinheiro, comprai leite, tomai, vinde à fonte, bebei, né, das águas da fonte, e tudo isso você pode sem dinheiro. Ele está dizendo o quê? Já foi pago. A conta já foi pago, o preço já foi pago. Agora, ele vai dizer assim, olha só, e a vossa alma viverá. Então, quer dizer, ele não está se referindo ao nosso físico. Porque, olha, se fosse uma referência ao nosso físico, nós iríamos voltar lá para Isaías, capítulo 1, versículo 19. Ele disse, olha, se vocês quiserem, as condições estão aqui. Aqui também estão as condições. Se vocês quiserem, se vocês ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. O melhor, segundo a Bíblia, significa tudo de bom que Deus pode dar aos seus filhos, sem medida, não é? Sem medida. Por quê? Ele fala o quê? Nós somos medidos como a mesma medida com que medimos. Olha só que legal. A mesma medida que eu usar para medir em favor de alguém ou para alguém ou diante de Deus, isso vai de intimidade, vai de buscar poder, buscar unção, também é sob medida, não é? Isso vai de ousadia no poder do Espírito Santo, também pode ser sob medida, não é? Então, quer dizer, com a mesma medida que vocês medirem, vos medirão de novo, não é? Boa medida, né? Segundo as palavras de Jesus, né? Boa medida, dá-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos darão de novo. Por quê? Com a mesma medida que vocês medirem, vos medirão de novo. E ele fala aqui que a alma vai viver. Olha só, irmãos, uma alma doente, ou podemos chamar também de morte espiritual. Uma pessoa morta, espiritualmente falando, irmãos, é terrível. Por quê? A morte física vai cumprir a ordem natural das coisas. Quem vive, quem vai, não é viver, é morrer a morte física. Então, quer dizer, vai cumprir os trâmites naturais, o pó vai voltar para o pó, a alma vai para o lugar que eu vou trabalhar para que ela vá, por isso estamos estudando isso, mas o espírito volta para Deus. Então, nós temos três dimensões na nossa vida que nós temos que cuidar e dar conta, tomar conta e dar conta. Primeiro, a carne. Nós temos que cuidar desse estereótipo, desse ser físico que somos. Temos que cuidar, não é? Eu estou aqui cuidando do meu, de irmãos. Teve alguém que falou que até se soubesse que ia ser assim, tinha pago a manicure para mim. Eu estou com o dedo aqui, eu vou chegar ele aqui para vocês verem. Deixa eu ver se dá para chegar ele aqui, aqui. Olha como ele está inchado, até brilhando. O que foi isso? Apareceu um negócio aqui, uma unha lascada, uma lasca da unha do lado aqui, parecendo uma cutícula. E eu comecei a brincar com ela, fazendo movimentos assim, ó, girando, 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 girando. Depois não me dei por satisfeito, quando ela já estava um pouco grande, puxei ela. E ela veio cá atrás. Ontem estava doendo o dedo, estava doendo a mão, estava doendo o braço, o antebraço, até as costas ainda me deu uma unha. Sabe o que acontece? Eu comecei a sentir as dores e cuidar para que as dores se aliviassem. Então, quer dizer, o corpo está sentindo, todo o corpo está sentindo, e tudo que eu mexo esbarra aqui, dói. E foi algo que eu procurei com minhas próprias mãos. Talvez uma mão tentando ajudar a outra e deu esse problema. Talvez eu poderia ter pegado um alicate, só cortado e tal, mas eu preferi fazer movimento assim, ó, sentido horário, rodando, rodando, rodando. Depois puxei, eu senti uma fisgada lá atrás. Aí, isso é o corpo, cuidar do corpo, cuidar da saúde, né? Cuidar
né, da parte física. Mas tem a outra parte que é a mais importante de todas, que é a parte espiritual, que é o nosso intelecto, que é o nosso psique, que é a nossa mente, é o centro das nossas intenções. Porque nós somos, por quê? Por isso que aqui o título de todo povo é convidado a procurar a salvação. Por quê? Essa salvação, a minha responsabilidade, a responsabilidade de todos nós, é dar o destino correto à nossa alma. Mas agora tem o espírito, que não se contamina. O espírito, ele entristece, né? O espírito sofre, o espírito geme, segundo a Bíblia, mas ele vai gemer por causa de quê? Por causa das minhas práticas para atender os desejos desenfreados da carne. Então, quando a carne é engodada, né? Pode-se falar engordada também, mas segundo a palavra de Deus, é engodada, né? Nas suas concupiscências, nas suas paixões desenfreadas, o espírito, ele vai sofrer, porque o espírito, ele quer que as dimensões sejam ajustadas, alinhadas. Ele quer que tudo esteja na mesma frequência, corpo, alma e espírito, que estejam alinhados. Entra agora, então entra agora o quê? Entra eu com o meu desejo de obter em Cristo Jesus a salvação, que é o mais importante. Por isso que ele diz aqui que todo povo é convidado a procurar a salvação. E nós lemos aqui: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Deus está falando: inclinem os vossos ouvidos e venham a mim. E mais, nós lemos Jeremias, capítulo 29, versículo 14. A palavra diz assim: então, olha só que coisa mais interessante que está escrita em Jeremias. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o Senhor diz assim: e serei achado de vós. Olha, a primeira coisa, atitude. Então ireis. Então te disponha, levante-se. É onde nós perdemos ou nos desfalecemos, porque nós não queremos levantar. Nós não queremos nos posicionarmos. Nós achamos que a vida de outrora pode continuar a fazer parte da nossa vida. Nós podemos continuar na mesma vida da idolatria, do pecado, da promiscuidade, da prostituição, nos vícios, e que isso não tem problema quando comparamos a nossa vida com o mundo. Porque, das vezes, nós olhamos para o mundo e achamos que lá está tudo melhor. Aparentemente pode estar, mas por trás de tudo isso pode haver um vazio que as pessoas não sabem lidar e acabam deprimidas, oprimidas, acabam com crises de pânico, de ansiedade e etc. Mas o Senhor, ele garante, ele nos garante que nós poderíamos passar por dificuldades, que nós teríamos problemas, mas que ele estaria conosco todos os dias, diante das situações, diante das dificuldades, diante dos... Mas a palavra, como eu disse, Deus mostrou ao homem dois caminhos. Não mostrou mais caminhos, Deus não mostrou ao homem dois caminhos. O caminho da bênção e o caminho está em Deuteronômio. O caminho da bênção e o caminho da maldição. E Deus dá um conselho. Ele não impõe, ele não obriga, mas ele orienta. Ele disse: escolham a bênção para que vivam. E ele disse mais: não está fora do alcance de vocês. Porque quando alguém... Deus tem bênção para você. Ah, mas está muito longe, está do lado do mar, está além do mar, né, segundo a Bíblia. Ah, como que eu vou lá? Não sei nadar, não sei atravessar o mar nadar. Ah, está acima das altas nuvens, quem irá por nós até lá? Ah, está nas profundezas da terra, não consigo cavar para chegar lá.
E Deus disse: está bem próximo de vocês, está dentro dos vossos corações. Então é isso que Deus está nos orientando ou nos mostrando. Quero pedir perdão para vocês, porque eu vou tossir. Ainda tem um restinho do resfriado de sábado ainda. Mas aí, o versículo 3, ele diz: inclinai os ouvidos a mim e ouvi. Ou seja, escutou, mas aquilo ficou gravado. Então, agora é ouvir e, ouvindo, nós vamos descer. Isso vai descer ao nosso coração. E a vossa alma viverá. Ouvir a palavra de Deus, ser temente a Deus, servir a Deus com verdade, deixar os deuses estranhos, ou seja, aquilo que nós servíamos no mundo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nos versículos 16, fala assim: regozijai-vos sempre em Cristo Jesus. Orai sem cessar. E em tudo dai graças, porque esta é a perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Não extingais o espírito. Nunca rejeite o espírito da sua vida. Mas entra a parte que Jesus fala que é como, para nós, é como o cão que volta ao próprio vômito. O saudosismo, o passado, sabia? É? Eu me fantasiava no passado, era bonitinho, me fantasiava de palhaço. É, eu me vestia de forma tal, da forma como o mundo se vestia, né? Eu acompanhava a moda do mundo. E hoje eu entendo que Jesus disse, ó, o apóstolo Paulo deixou registrado: abstende-vos de toda aparência do mal. Não é? Ah, não, isso não tem. E a mania dos crentes isso não tem nada a ver, não é? Não, eu posso comer das iguarias do mundo lá, eu posso me alimentar, eu posso continuar ostentando o que eu era no mundo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Para vocês. Eu não sei se você guarda na sua casa aquele ídolo que você tinha como vamos dizer assim, né, como relíquia. Aí você está esperando Deus descer do céu para falar com você, para jogar aquilo fora. Né? Ah, não. Se não for Deus vir aqui falar, se Deus quisesse, irmãos, ele poderia fazer isso, mas Deus tem muito mais o que fazer. Ele poderia até enviar anjos aí, mas para a gente acreditar tem que ser anjo com asa, anjo que voa, não é? Deus está falando conosco através de pessoas, mas não é profetada, não, irmão. Tem gente que está profetada aí, fala o que Deus não mandou falar, e por isso muita gente tem apostatado da fé, sabe? Quando Gideão, Deus falou que Gideão, você vai livrar o povo, Gideão falou: Senhor, me confirma 3 vezes. Eu vou pôr o velo na eira da casa. Eu quero que o velo amanheça encharcado de orvalho e a terra seca. Assim aconteceu. Agora eu vou colocar o velo de novo. Eu quero que a terra esteja molhada e o velo seco. Assim aconteceu. E daí ele foi buscando confirmação, irmãos. Agora não. Tem gente que solta, né, as profetadas aí e fala coisas que Deus não mandou e às vezes precisa de mudança de vida, precisa de transformação de vida, está esperando um anjo chegar voando para falar. Oh, Deus tem muito mais o que fazer para vir falar com a gente, que a gente está usando coisas que é alusão ao demônio. Hoje nós vamos ver hoje aí nas músicas seculares aí. Ah, mas tem um tem gente que fala isso aí, gente. Não, mas tem uns crentes que vai lá ver. Irmãos, se você ler o primeiro capítulo de Romanos, Deus vai dizer assim, ó, digno de morte são os que praticam tais coisas e os que consentem com ela. Não é assim, não é assim, era bonitinho. Era. Às vezes eu achava e alguém podia achar. Era bonitinho quando eu ficava chapado, emprestava dinheiro para todo mundo, ficava alegre. Não é mais. Deus me resgatou.
Vou dar um exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando. Certa vez, eu estava saindo aqui na minha casa, moro na praça, e eu vi uma viatura, né, que desceu para dar geral nos jovens que estavam na praça. E tinha um jovem muito escurinho mesmo, né? E ele estava com uma roupa larga, uma roupa esquisita, uma roupa estranha. Olha só para você ver. Uma roupa estranha, sabe? Aquelas roupas mesmo que faz alusão a uma pessoa que é voltada para um mundo, talvez, que não condiz com um cidadão como de bem. Uma roupa muito estranha mesmo, com as figuras, umas gravuras e tal, né? E escrito Sepultura nas costas. Não sei se tem a ver com aquela tal daquela banda lá, né? Por exemplo, o nome já é bem sugestivo. E a polícia deu geral neste jovem. Foi dar geral. E o jovem pega e fala: Não, eu sou de bem, eu sou de. Mas aí o policial falou assim: Mas a sua aparência não está querendo condizer, não. Olha, vestido dessa forma, com o cabelo, ele é totalmente escurinho, com o cabelo pintado de amarelo. Foi levantar a ficha do jovem. O jovem estava mais sujo, sabe? Com muitos delitos, muitos problemas. E aí? Não é? Então ele estava trajando ou se portando da forma como isso fazia alusão ao projeto, o propósito do inimigo de levantar contra as pessoas. E às vezes nós temos nossos dogmas, nós temos nossos ídolos de estimação, os costumes pagãos, não é? Lá em Josué 24:14, Josué fala disso, não é? Se vocês querem, porque lá no Egito tinha costumes, lá no Egito tinha forma de se vestir, lá no Egito tinha idolatria, lá no Egito tinha, né, as entidades pagãs que o povo do Egito adorava, venerava. Então, olha só, e nem eram eles, porque quem entrou na terra com Josué não eram os que saíram, né? Em torno de 680 mil pessoas que saíram do Egito, não era mais os que estavam entrando na terra com Josué, porque Deus falou: todos os pecadores que murmuraram, todos que não creram e não tiveram fé, vão morrer no deserto, só vai entrar na terra quem creu, quem teve fé, como foi Josué e Caleb, e os que nasceram no deserto. Mas eles ouviram falar das crenças. Agora, entra nós, como pais, como vô, como vó, para os nossos netos e nossos filhos. Olha, preste atenção para você ver, seu filho está olhando todas as suas práticas. Aí quando ele crescer, você vai ver: meu Deus, o que eu fiz para esse menino ser assim? Meu Deus, o que eu fiz? Olha, você plantou, olha, Josué falou: vocês querem servir aos deuses, às entidades, os costumes? Quais eram os costumes daqueles tempos? A quem ele servia, né? Ele disse: olha, vocês podem, que os vossos pais, olha só a colocação, que os vossos pais serviram da além do rio no Egito. Vocês querem servir? Aí entra o quê? Todo o povo é convidado, não é imposição. Josué disse: vocês querem servir? Vocês querem servir aos costumes do mundo? Vocês querem se vestir igual ao mundo? Vocês querem se pintar igual ao mundo? Vocês querem se drogar igual ao mundo? Vocês querem se prostituir igual ao mundo? Façam. Fiquem à vontade. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos caminhar segundo a palavra de Deus. Eu e a minha casa vamos caminhar conforme o que Deus determina na sua palavra. Aí entra o quê? Eu procurar pecado dos outros para justificar o meu. Ah, mas fulano veste assim. Ah, mas fulano usa isso. Ah, fulano usa aqui. Olha só. É por isso que em meio a quase agora 8 bilhões de seres humanos na face da Terra, aqui, ó, só existe eu e você. Somos indivíduos. E a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Qual que é o meu propósito aqui? É orientar. Não estou aqui para impor nada para ninguém. Não estou aqui para... Ah, se quiser pitar maconha, pita. Se quiser encher a cara na cachaça e ser um tremendo bêbado, beba. Se quiser ser um tremendo prostituto, viver na prostituição. Se quiser ser um idólatra, viva na idolatria.
Se quiser morrer no pecado dos vícios, morra. Mas ninguém vai chegar diante de Deus e falar assim, o apóstolo não falou disso aqui para nós. Porque a palavra diz, leia depois Ezequiel capítulo 33, que no primeiro versículo, a palavra diz assim, filho do homem, te constituí por atalaia sobre o meu povo. Quando uma terra pecar gravemente contra mim, tu irá adverti-los de suas práticas. Quando eu te constituí por atalaia sobre meu povo, e quando alguém pecar, e tu vai advertir essa pessoa do seu pecado. E se essa pessoa entender que está pecando e se arrepender e deixar as suas práticas, você livrou a sua alma, livrou a alma dele do inferno e livrou a sua alma por ter feito o seu papel. Mas agora, se você vê que estão pecando, se você vê que eles estão pecando, e não adverti-los do pecado, do risco iminente de morte física, de morte espiritual, de morte eterna, e você não advertir, eles vão morrer no seu pecado, mas a alma e o sangue deles demandarei da sua. Por isso que às vezes é pesado, mas nós temos que falar, nós não podemos nos calarmos e não procurar pecado dos outros para acusar, porque todos nós temos os nossos. Qual que é o erro maior, então, agora? Eu conheço a verdade me libertou. Qual que é o erro maior agora? Eu sabendo que eu nasci de novo, que agora eu estou em Cristo e sou nova criatura, e eu vou continuar nas mesmas práticas. E agora eu tenho que melhorar a minha vida, melhorar o meu nível de intimidade. Olha para você ver, não é mais fácil para uma pessoa voltar na vida do pecado, voltar na vida ruim que vive, do que prosseguir na intimidade, no batismo no Espírito Santo, buscar ser cheio do Espírito Santo, buscar ser usado no poder de Deus. É uma das coisas que eu sempre prego, irmãos. Costuma a gente pregar, falar, a gente pula, planta bananeira, leva a pessoa a ter fé, leva a pessoa a orar, e a gente observa, as pessoas não oram, não falam com Deus, depois que acaba, pastor, você podia orar para mim. É isso que Deus quer, que nós sejamos ousados no poder do Espírito Santo. Eu devo, é meu dever ajudar a todos em oração, de interceder por todos, mas é meu dever ensinar as pessoas a rejeitarem as imposições do mal sobre a sua vida, a rejeitar a enfermidade maligna, os decretos malignos do inferno. É meu dever ensinar. Porque senão nós vamos todos ser condenados ao fogo eterno. Uns porque não quer praticar, ou acha que não tem nada a ver, porque hoje é a linguagem moderna, é a linguagem mais falada. Nada, isso não tem nada a ver. Mas Jesus não passou a mão sobre a cabeça de ninguém, não. Toda vez que Jesus curava o enfermo, ou alguém endemoniado, ou Jesus curava alguém que estava ali preso ou possesso, Jesus falava assim, olha, teus pecados te são perdoados. Vá e não peques mais. Por que que nós vamos, segundo a palavra, nós podemos viver o melhor dessa terra, ter uma vida casta, ter uma vida santa diante de Deus, sermos usados por Deus, sem as práticas de outrora? É necessário, irmãos, buscarmos isso. Quem convive comigo vê meu jeito de ser. Ué, a única coisa que eu mudei no meu estereótipo foi aqui, não é? E no tempo que eu rodava na estrada, eu tinha uma barriguinha saliente. E era feio para valer, porque parecia 2 palitos enfiados no sabuco. Por quê? Era magro, não era gordo, não tinha aquela gordura, mas tinha a barriga saliente por causa de trabalhar com caminhão. Mas o que mudou de lá para cá? Meus costumes. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Muita coisa eu tive que abrir mão para estar com Deus, para estar bem com Deus, para estar na intimidade com Deus e para ser usado por Deus. Isso nós vamos ver aqui, olha só. O versículo 6, né? Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, quer dizer, hoje nós temos esta oportunidade. Ah, mas se eu chegar na igreja e começar a orar em línguas,
todo mundo vai olhar para mim, que todo mundo olhe para você, mas que você seja o profeta naquele momento, naquele lugar. Ah, se eu chegar na igreja e começar a dar glória a Deus e aleluia, eu começar a sapatear, começar a dançar, todo mundo vai olhar para mim. É isso que Deus quer de você. É isso que Deus que você quer que você seja. A diferença nesta terra. Ah, mas eu tenho muita vergonha porque as pessoas vão ver que eu estou orando, vão achar que eu estou passando dificuldade, ou vão achar que eu estou com problema. Ah, se as pessoas me ver chorando, vai achar que eu estou com a vida ruim ou que eu estou em pecado. Não importa o que vão pensar de você, importa o que Deus pensa de você. E aqui ele fala, olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amós, capítulo 8, versículo 11, o Senhor diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, eu vou enviar sede e fome sobre a terra. Não sede de água, nem fome de pão, mas de ouvir as minhas palavras. Hoje nós estamos aqui, eu glorifico a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui, que dedicaram tempo para estar comigo neste aprendizado. Quando eu falo para vocês, estou falando para mim também. E aí, o que acontece? A palavra diz que vai virar um dia, que nós vamos querer ter esse tempo ou essa oportunidade. Não vai ter mais. Sabe, a Bíblia será um livro como outro qualquer. Não vai ter mais a revelação. Não vai ter mais esse conteúdo que vem, que nos agracia com cura, com milagre, com libertação. E ele diz que os homens irão errantes, de uma extremidade até outra extremidade da terra, buscando a palavra de Deus e não a acharão. E ele diz que muitos vão morder a língua de dor, vão desmaiar de sede. E o Senhor diz que haverá um tempo que não vai ter mais morte. Que coisa boa, pastor, não vai ter mais morte, não. O negócio vai ficar tão estreito aqui nessa terra que a morte vai ser tirada. E agora, como nós vamos fazer? Que maravilha, não vai ter mais morte. Mas só que tem um detalhe. A pessoa vai ser atropelada por uma carreta, seus órgãos vai sair tudo para fora, todo espedaçado. A Bíblia fala, se você quiser conferir, Apocalipse capítulo 9, versículo 15. E naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte vai fugir deles. Por quê? É um processo, é um tempo de tormento, é um tempo de perturbação que vai ocorrer na vida daqueles que apostataram, daqueles que não creram, daqueles que não ouviram a palavra profética, aqueles que não ouviram o chamado de Deus. E isso, quando a palavra fala assim, olha só, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. O que acontece? Hoje ainda temos um advogado.